Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Vocês, seus filhos, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habitar, onde a prosperidade, amor e vida. Basta do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Basta do meu coração uma casa todo dia. Deixa a vontade praticar e nunca mais pois a casa que um dia me recebeu nunca mais poderá viver sem ti. Basta do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Basta do meu coração tua graça todo dia. Deixa a vontade praticar e nunca mais pois a casa que um dia te recebeu nunca mais poderá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais poderá viver sem ti. Essa seja a nossa casa, né? Nós costumamos ouvir tantas vezes, eu estava falando na palestra de ontem, é bem comum para as mulheres, né? Quando chega uma visita em nossa casa e alguém diz, não repare a bagunça. Não olhe para a bagunça não, fica aqui só na sala, né? Mas ao Senhor Jesus, nós não podemos limitar a presença de Deus em nossa casa. Então, que Ele possa estar no meu quarto, que Ele possa estar presente quando eu estiver navegando na internet, que Ele possa estar presente nas minhas conversas da cozinha, que Ele possa estar presente naquilo que eu assisto na minha TV, na sala ou no meu quarto. Então, que seja todos os ambientes da minha casa um lugar de habitação do Senhor. Amém? Então precisamos compartilhar nesta noite. Nós não vamos nos estender, mas dividir um pouco sobre uma família, uma situação na palavra de Deus. E quando nós entramos num casamento, num relacionamento, todos nós vamos felizes, né? Aquele dia e sonhando com aquele casamento como se fosse um conto de fadas. E vocês sabem que todos os contos de fadas começam assim, era uma vez. Só que o casamento, o relacionamento familiar, ele é real. E como pessoas reais, partimos para dentro de uma casa com culturas diferentes, educações diferentes, erros de famílias e costumes diferentes. E a
Precisamos aprender a nos adaptar. E nesse sonho de construir uma família feliz, quando os dias passam, nós percebemos que aquela família equilibrada, amorosa, compreensiva, aquele marido ou aquela esposa, né? Que quando nós namorávamos, tudo parecia flores, todo o céu era azul. Mas de repente pode acontecer dessa coisa mudar. Algum fator pode mudar a situação de felicidade dessa família. Quantas vezes, né, não são traumas. Está ali a família, marido, mulher, filhos. Pastor Gonzaga e irmã Miriam passaram por esse trauma, que é a perda de um filho, de uma forma assim, muito agressiva, né? Você tem um filho, pais não estão preparados para enterrarem os seus filhos, mas pode acontecer de um filho morrer, pode acontecer de um filho bom, uma menina, uma filha obediente, de repente decide entrar pelo caminho das drogas, da prostituição, ou um dos cônjuges partirem para a traição, abandonarem o lar ou morrerem. Então, quantos traumas, né? Quantas brigas também intermináveis, acusações, competições, mágoas, contendas. Então, são situações que atingem a família. E se essa família não estiver edificada sobre a rocha, como Evaneide e Divino cantaram aqui, se Jesus não for o alicerce dessa casa, essa família vai ruir, vai se desestruturar. Então precisamos abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos e estarmos atentos àquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Porque hoje você pode estar dizendo, esta palavra não é para mim, a minha família vai bem, tudo está muito bem, mas amanhã quem sabe? A adversidade ela pode bater a nossa porta, em qualquer porta. Quando as forças da natureza se levantam, um furacão, um maremoto e um terremoto, ele não escolhe, aquele bairro ali é um bairro ali pisado, eu não vou passar por aquele bairro, eu vou escolher o bairro popular da cidade. Não, as forças da natureza se levantam e vêm para destruir o que está na frente. A diferença, o que vai ficar de pé é como aquela edificação foi construída, em que base ela está construída. Então, se o diabo se levanta, se há situações, se é uma crise na sociedade, se é uma crise nas famílias, uma crise financeira, política, sei lá, bate a tua porta, mas se você está edificado na rocha, a tua família não vai fracassar. Pode até você passar por depressões, pode até hoje você estar no cume da montanha e amanhã ir para o vale. Pode até você, por algum momento, entrar na caverna porque teve medo, mas Deus vai mostrar a rota da saída. Há sempre uma esperança, há sempre uma saída para aqueles que estão com sua casa edificada sobre a rocha. Nem tudo sai como nós planejamos. Há muitas surpresas. Quantas surpresas nós não tivemos no nosso casamento, na nossa família. Agora a chave, o segredo está como superar esses problemas. Aonde buscar ajuda? E precisamos buscar ajuda. Muitas vezes nós não queremos passar para outras pessoas que nós temos problemas, então pintamos, né, aquela cena da família feliz, da família perfeita. E por melhor que você faça, por melhor que você se esforce, você não vai impedir da sua família passar por crise. Só que eu quero dizer uma coisa nesta noite: Deus se preocupa com o estado emocional da família, amém? Deus se preocupa com a família. Antes de entrarmos no nosso texto mesmo que nós vamos ler, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de
Jeremias. Só para que você saia daqui com a certeza de que Deus é o maior interessado, é o mais interessado na felicidade da tua família. Jeremias capítulo 20, versículo 11, 29, 11. Capítulo 29, 11. Deus fala assim para você. Diga assim comigo: esta palavra é para mim. Receba. O Senhor Deus diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Em primeira mão, você precisa saber que Deus é o mais interessado no equilíbrio e na felicidade da sua família. Acredite nisso, porque são muitas as mensagens que chegam aos seus ouvidos. Sua família vai fracassar, seus filhos não valem nada, seu marido não tem futuro, sua mulher não tem jeito para ela. Mas é a hora de você dizer: Satanás, os planos sobre o meu futuro não estão em tuas mãos, mas estão nas mãos daquele que me criou. Amém? E que deseja o melhor para mim. Então Deus se preocupa com o estado emocional da sua família. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se o sistema nervoso dessa família for abalado, o diabo vai tocar piano nos nervos de cada um da tua casa. E Deus não está interessado nisso. Deus sabe que uma pessoa amargurada, ela contamina e envenena toda a família. Por isso que o projeto de Deus é que sejamos livres e abençoados. Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas. Esse vai ser o texto que nós vamos compartilhar nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 34. Desculpe, irmãos. 1 Samuel. Crônicas foi da outra palestra. Eu estou aqui igual o cara que entrou no avião que vinha de 2 voos e trocou os bilhetes. Ele sentou em 10 lugares porque não sabia qual era mais o seu. 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ver a partir do versículo 3. Os problemas que encurralam as famílias. E quando chega a nossa casa, nós não podemos fugir, nem ficarmos neutros a esta guerra. Precisamos enfrentar. Todos acharam? Quem achou, diga assim: eu vou para o céu. Aí quem não achou, diz: eu vou também. Agora deixa a sua Bíblia aberta, não somente a Bíblia, mas abra também o seu coração, não para o que eu vou falar, mas para o que Deus está nos ensinando nesta noite. Abra o seu coração. Agora um momentinho aí, olha para mim. Nós vamos falar de uma situação aqui um pouco complicada, para que o texto seja curto e para que a conversa, eu não precise explanar muito e a gente otimize o tempo. Só para adiantar e você entenda essa passagem. Davi, todo mundo sabe que o salmista Davi, aquele dos salmos, ele foi muito perseguido pelo rei Saul. Chegou um momento que Davi não tinha mais para onde ir, correu para lá, correu para cá e não tinha jeito. Saul acabava o encontrando para matá-lo, para tirar a sua vida. Mas Davi teve uma ideia: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou passar para o lado dos filisteus, porque os filisteus são inimigos de Saul, e indo para as terras dos inimigos de Saul, Saul não vai me perturbar mais lá. Ele vai parar de me procurar, porque o exército filisteu é muito forte. E neste momento já estava ventilado e todo mundo sabia que Saul tentava matar Davi e que Davi não estava aliado a Saul. Então, para todo mundo, Saul era inimigo de Davi e Davi de Saul. Então, quando Davi chega na cidade de Gade,
ele encontra um rei chamado Aquis. E nessa cidade de Gat, que pertencia aos filisteus, ele diz assim: rei, eu preciso ficar aqui como um refugiado, me dê abrigo, porque eu não aguento mais o meu sogro me perseguindo, tentando me matar. E Aquis, muito esperto e inteligente, pensou: eu vou sair no lucro. Por quê? Porque Davi vem com 600 homens. Davi vinha fugindo de Saul com 600 homens, e o texto diz: com mulheres e filhos, cada homem com sua mulher e seus filhos. Então, Aquis, que não era besta nadinha, pensou: eu dou abrigo a Saul e ganho 600 guerreiros, 600 valentes. Dou abrigo a Davi, desculpe. Então meu exército vai se fortalecer. E Aquis diz para Davi: Davi, fique aqui comigo na cidade. E Davi ficou lá, e o texto realmente diz, no texto anterior, que Saul parou de perseguir Davi. Mas passando os dias, Davi chega para Aquis e diz assim: Saul, Aquis, não é justo eu ficar aqui na cidade do rei, comendo as custas do rei. Faça o seguinte, veja para mim uma cidade que está lá, bem abandonada, uma cidade que não tem muito valor, e dê para que eu e meus homens possamos habitar ali, suas mulheres, porque somos muitos. E eu não quero ficar aqui lhe dando despesa, nem trabalho, vivendo as suas custas. Aí Aquis pensou: tem uma cidade chamada Ziclag, e eu vou te mandar para lá, pode habitar naquela cidade. E Davi vai com 600 homens para Ziclag e habita naquela cidade. Só que como Davi era um homem de guerra, com seus valentes, Davi sai para fazer suas guerras, suas pelejas, e traz os despojos, e começou a viver naquela cidade, tudo bem, e as famílias prosperando. Até que um dia, quando Davi sai para atacar uma cidade que o rei Aquis pediu, a cidade dos Amalequitas, ele estava lá, saqueou, matou e tal. Só que, para surpresa de Davi, quando Davi volta à sua cidade de Ziclag, que era a cidade do refúgio, a cidade da segurança, entenda-se por a nossa casa, a nossa família, o lugar onde nos sentimos seguros. Aí você volta aí para o texto. 1 Samuel capítulo 30, versículo 3, para que você entenda. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel. Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo. São as duas esposas de Davi, Ainoã e Abigail. Aqui foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Entenda-se aqui que esses homens não eram os inimigos de Davi, mas aqueles homens de guerra, os valentes de Davi. Todos, o texto diz, estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém, igreja? Quando nós estamos falando aqui de crise na família, e vemos esse quadro de uma grande batalha aqui na vida de Davi, e Davi estava se sentindo seguro. Finalmente ele estava numa cidade que agora ele e seus 600 homens e suas famílias estavam guardados e seguros, e ao saírem para uma guerra, quando retornam, encontram uma surpresa. A cidade foi saqueada, espoliada e ferida pelo inimigo. Levaram todos os bens, os filhos e as filhas e as esposas. Quando eles voltaram,